Fala um pouquinho pra gente sobre você. Quem é o Thiago? Tem uma trajetória. Cadê? Tá brigando? Ele saiu lá, mas ele tá captando de vocês. Ah, tá. A gente voltou no final, eu não publicar. Você quer menina, você quer uma linha? Como é que a gente vai começar? Você falou isso? Ah, tá, beleza. Vamos chance. Pode então. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do SelvaCast. E nesse episódio de hoje eu tô aqui com dois convidados que têm profissões distintas, né? Mas que têm uma experiência de vida, uma trajetória muito bacana. E eu vou começar aqui agora pelo Thiago. Fala um pouquinho pra gente sobre você, para quem tá aqui nos assistindo possa te conhecer. Primeiramente, queria agradecer o convite por estar no SelvaCast, que vem ganhando uma audiência, a gente vem acompanhando o crescimento, então parabéns pelo podcast. Então, assim, o Thiago é um cara muito trabalhador, sonhador, comecei a trabalhar muito cedo, fui empreendedor por 8 anos, quebrei, aí fui estudar depois disso e fui construindo aí minha carreira profissional na indústria, em algumas experiências por multinacionais, e fui crescendo degrau a degrau até chegar onde estou hoje, construir uma história aí por permissão de Deus, é uma história bacana, onde a gente tem falado bastante disso e ajudado outras pessoas também a poder empreender tanto no comércio quanto no CLT, conseguir crescer também, poder mostrar como que ela vai desenvolver esse trabalho numa empresa, como que ela faz para poder atingir os objetivos também na empresa. Então, assim, a gente tem feito esse trabalho ajudando algumas pessoas também. Maravilha! E para a gente dar seguimento, Rafa, eu quero que você se apresente pra gente, para que a galera que está nos assistindo aqui possa te conhecer também. Quem é o Rafa? Conta aí pra gente. Primeiramente, quero agradecer por estar aqui. É uma honra falar para você que eu estava aguardando por esse momento. Desde a primeira vez que a gente se falou, que surgiu a oportunidade de estar aqui, eu fiquei muito ansioso para esse dia, né? Que maravilha. Você disse, quando chegar a hora eu te ligo, te mando mensagem. Já falei para toda a família que iria acontecer. Que sim, bacana. Então, assim, todas as pessoas ficavam aguardando. Rafael, que dia que vai ser? Eu falei, calma que o tempo certo vai ser. O Rafael é uma pessoa que acredita muito em Deus, primeiramente, né? A gente estava até falando sobre isso agora. Toda a minha vida é baseada em cima da palavra de Deus. Sempre busquei tudo em Deus. E tudo que tenho, tudo que sou, é resposta daquilo que o Senhor um dia me falou que iria fazer. Inclusive, é especial esse momento para mim. Por qual motivo? Porque um dia o Senhor me falou que me levaria a alguns lugares que iriam me gravar, iria ter alguns momentos igual a esse. E eu posso dizer para você que você está sendo um instrumento hoje para ser usado por Deus, para que eu possa estar aqui e dar início ao projeto que Deus tem para minha vida. Rafael é um cara corajoso, um homem muito trabalhador, um homem que nunca correu das responsabilidades e iniciou muito cedo no trabalho, né? Filho de mãe solteira, nós somos 4. A gente estava falando agora, a nossa história é muito parecida. É engraçado, né? Como as coisas, Deus une propósito, né? Eu falo que não existe coincidência, existe propósito. Eu acredito que essa amizade que está iniciando aqui não é por acaso. Com certeza. Esse convite para nós estarmos juntos aqui não é algo por acaso. Eu acredito que Deus tem algo muito maior por isso. Porque eu estava ali olhando ele, falando ali, estava falando um pouco da experiência dele com Deus, como Deus trouxe ele até aqui. Eu fiquei me vendo naquilo ali, eu falei, Deus como seu unipropósito, né? Primeira empresa eu abri com 19 anos, que é a Rafirene Moda Country, né? Eu estava até contando para ele um pouco como iniciou, que foi de uma forma muito engraçada. Se tivermos tempo a gente vai falar um pouco sobre isso. E depois de 8 anos, a gente abriu outra empresa, que é a Ponto 4 Acabamentos, que ela fica em Goianésia. Hoje ela tem 5 anos no mercado e a gente tem pretensão de abrir em outras cidades também. E aí vai muitas outras coisas, né, que a gente vai falando no decorrer aí da gravação. Show! Que bacana, fico lisonjeada, tá? Inclusive você mencionou uma pauta que eu também acredito muito, né? Eu não acredito que Deus une pessoas aleatórias. Eu acho que é sempre um propósito, né? Sempre tem um propósito. E muito bom saber disso, e é incrível também ter vocês aqui, que eu sei que são homens de Deus, né? Tem uma fé inabalável, tem trajetórias incríveis, e já que eu tô aqui falando com 2 homens que têm muita experiência, tanto no ramo do empreendedorismo, né, quanto de trajetória de vida, de experiência, eu queria saber de vocês, qual foi a idade mais ou menos que ambos começaram a trabalhar? Você falou que começou a trabalhar cedo, né? Você também.
Então, na verdade, a gente que vem de família humilde, né? Eu até comentei com o Rafael aqui, a gente conversando nos bastidores aqui. Meu pai finalizou a carreira dele, ele estava trabalhando na prefeitura como gari, e minha mãe era do lar, né? No caso, diarista. Então, assim, sempre trabalhei desde cedo. Então, Deus abençoou bastante coisa. Eu vim de uma família humilde, até costumo falar, comentei com o Rafael aqui, contei para ele, eu fui para a igreja, minha família não servia a Deus, então eu ia numa outra denominação ali próximo de casa, que minha mãe só deixava eu e minha irmã, ia embora ali para casa. Então, dos 6 anos aos 11 anos, eu ia nesse outro local. Aí, um dia, dos 6 aos 11, Deus colocou na minha cabeça, a gente pensar um menino de 11 anos, né? Eu tava comentando com o Rafael, o que o menino de 11 anos vai ter de ideia, né? Mas Deus colocou na minha cabeça que o que a gente lia ali era o correto, que era o que estava na Bíblia, mas na execução parece que não acontecia muito bem. Aí, eu com 11 anos de idade, num dia eu fui orar a Deus, falei com Deus, assim, antes de dormir, falei, Senhor, se aqui é o caminho, me mostra, se não me mostra onde é que eu quero te servir. Pensa, né? Um menino de 11 anos. Aí naquela noite eu dormi, sonhei, e nesse sonho eu sonhei que estava dentro da congregação cristã no Brasil. E eu acordei crente da congregação. Cheguei na minha mãe, falei para ela, mãe, a partir de hoje eu sou crente da congregação. Ela olhou para mim e falou, você tá doido, menino? Do nada você chegou com esse assunto? Eu comentei com ela, né, a respeito, que eu tinha orado a Deus e Deus tinha me dado esse sonho, né? Ela falou, então chama a sua irmã que ela vai com você. Então chamei minha irmã, ela não quis ir comigo, né, e peguei e fui sozinho para a porta da igreja, descobri onde que tinha uma, lá em Joviano, estado de Goiás, interior de Goiás, e fiquei ali na porta, ali, não conhecia ninguém, vinha entrando irmão de um lado, irmão do outro, não conhecia como funcionava. Aí veio o irmão, me procurou, falou, o que você está fazendo aí, menino? Eu encostado, sou pequenininho, na época era muito menorzinho. Aí peguei e falei, não, a partir de hoje eu sou crente dessa igreja. Ela falou, mesmo? Eu falei, mesmo. Eu falei, então vamos para dentro. Eu dou graças a Deus que já vai para 25 anos de caminho, e ali comecei a trabalhar muito novo, fui vendedor de laranjinha, de picolé, e assim foi por diante. E Deus permitiu mesmo com uma família humilde, entrei para o empreendedorismo. Com 17 anos ali montei minha loja, primeiro de uma mini gráfica ali, depois montei uma escola de informática, e depois no terceiro comércio, uma papelaria ali, dentro da cidade ali de Joviane, os 3, e ali Deus foi abençoando muito. E isso em 2011, por permissão de Deus, vou relatar bem rapidinho para não tomar muito tempo, mas por permissão de Deus, as portas foram se fechando. No interior tinha muito aprazo, e um dia eu fui buscar a palavra para ver o que Deus falava a respeito dessa situação que eu estava passando. Que eu falei, olha a situação que eu estou passando, o povo devendo, não pagava, e eu sem condição de cumprir meus compromissos. Quem é empresário sabe que tem muito compromisso, né? O Rafael vai falar sobre isso, muita coisa para administrar, né? Como empresário. Fui na igreja buscar a palavra, falei com o Senhor na minha oração. Falei, Senhor, minha causa é justa. Olha a situação que eu estou passando, né? Precisando pagar umas coisas e o povo não me paga, e a situação do jeito que estava. E na exortação, Deus mandou a palavra Salomão julgar a causa das mulheres. E não sei se, para quem não conhece, uma situação que Salomão foi tido para julgar, que uma falava que o filho era dela e outro que era do outro, e ele fez esse julgamento ali. E na exortação da palavra, o irmão falou assim, não, Tiago, você veio buscar a palavra, na verdade, ele falou assim, alguém veio buscar a palavra aqui na igreja, e você falou pro Senhor na sua oração que a sua causa é justa. Deus manda te falar, sua causa é justa mesmo, mas sua prova só está no começo. E ali, eu criei naquela palavra, e ele falou assim, mas se você for fiel a Deus, não negar o meu nome, eu vou ser contigo. E ali Deus permitiu que do ano de 2011 a 2015 a prova apertou, arrochou. Eu tinha uma condição financeira boa, tinha casa, compra e paga, tinha carro do ano, tinha os meus comércios. E ali a situação apertou tanto que mais uma vez eu fui buscar a palavra para ver se Deus deixava eu vender tudo e começar minha vida do zero. Porque a situação difícil, né? Aí, mais uma vez buscando a palavra, para resumir, veio aquela palavra assim, multiplicação do azeite da viúva. Porque a situação é o seguinte, ela estava devendo, o marido morreu, ficou viúva com os filhos, os credores queriam levar os filhos dela embora como pagamento. E, resumindo, eu fui buscar a palavra para vender minhas coisas. Na exortação, o irmão falava assim, você veio buscar a palavra a respeito de um negócio que você quer fazer. Deus vai te falar, vende, paga suas contas e vive do resto. E eu fiz. Vendi tudo. Sabe o que é vender tudo? Vendi tudo, fiquei sem nada. Só que fiquei tão sem nada que eu não tinha mais nenhuma profissão, porque eu não tinha estudado. E eu vi a necessidade de estudar. E mais uma vez buscando a palavra para ver se Deus permitia de eu mudar para Morrinhos, isso interior de Goiás também, que lá tinha instituição federal, tinha universidade estadual que dava para eu estudar sem arcar com aquela despesa, né? Isso mais de 9 anos sem saber, sem fazer um Enem, né? Não sabia nem o que era um Enem, mais de 9 anos sem estudar.
E pela palavra eu fui para Morrinhos. Buscando a palavra, Deus mandava as respostas resumindo: os passarinhos não plantam e não colhem, mas Deus não deixa faltar o de comer. Você está preocupado? Pode ir que eu sou contigo. Onde você pisar o teu pé e não negar meu nome, eu vou ser contigo. O justo não mendiga o pão. Meu medo era de ficar desempregado. Né? Então, assim, pela palavra, com o dinheiro de passar um mês, fui para Morrinhos. E aí você se formou em qual profissão? Formei aí, nessa ida para Morrinhos, eu sou formado hoje em sistemas de informação, né? Nessa ida para Morrinhos, pela palavra, o meu medo era ficar desempregado, que eu comentei, né? Chegou uma situação que eu fui trabalhar num serviço temporário lá, e Deus permitiu que ele acabou antes do tempo e fiquei desempregado. Deixei mais de 42 currículos lá e nada, as portas fechadas. Aí chegou um dia que aconteceu o que eu imaginava. Cheguei um dia, abri minha geladeira, não tinha mais nada dentro da geladeira. E ali eu falei com o senhor com a geladeira aberta. Eu falei: senhor, e agora? Como é que eu vou fazer? Não tem de onde eu tirar, não tem o que fazer. Na hora que eu fechei a porta da geladeira, a campainha tocou. Eram os irmãos indo fazer uma visita lá em casa, só que eles não sabiam a minha situação. Mas Deus sabia. E ali a gente conversou algumas coisas da minha mudança para lá. E aí, na hora que a gente finalizou, a gente orou e eles foram embora. Na saída deles para ir embora eu não falei nada, porque na palavra eu tinha falado que o justo não mendiga o pão. Então eu não falei nada. E na hora que chegou na porta ali de casa, foi saindo um, saiu outro, e chegou uma irmã, e ali na porta de casa ela começou a chorar. E ela olhou para mim e falou: meu filho, eu não sei o que você está passando, você me perdoa. Mas Deus manda deixar essa parte aqui para você. E eles deixaram uma cesta lá para mim. E naquele dia Deus atendeu minha necessidade. E dali em diante Deus foi fazendo outras obras, que tem bastante coisa que eu conto em algumas palestras que eu já passei. E fui para quem tinha 9 anos que não estudava, passei na instituição federal, formei sistema de informação. Quando eu formei sistema de informação, eu já estava trabalhando na Ambev, que Deus permitiu de eu entrar lá. Então eu entrei como analista, como líder de conferência, depois fui para analista, depois para coordenador ali de logística. Foi onde eu entrei na logística. Quando eu formei, eu já era da logística. E ali Deus foi me dando algumas coisas que eu conto até nas palestras também, algumas que eu faço tanto em faculdade, algumas até, inclusive, estou com uma agora recente, só estou confirmando a data, perdão. Então, assim, conto como que foi essa trajetória para poder ter o crescimento dentro da empresa. Hoje eu tenho um e-book que fala também sobre o LinkedIn, de como você trabalhar seu LinkedIn para você ter essas oportunidades, porque elas vão chegar se você estiver preparado. Se você não estiver preparado, infelizmente, elas vão passar. O pessoal costuma dizer, né, que sorte, sempre quando alguém vence na vida, conquista alguma coisa, as pessoas falam: é sorte. Sorte é encontro com a preparação, né? Se ela te encontra preparada, ou seja, a oportunidade chega e te encontra preparada, ela é sua. E é isso que as pessoas chamam de sorte, né? Mas a gente sabe que não, é fruto de estudo, de dedicação, de esforço, de determinação, né? A pessoa faz por onde para que possa acontecer. E você trouxe aí pontos bem bacanas, que eu acho, assim, lindo de ver como Deus age nas nossas vidas, né? E como Ele nunca desampara a gente, porque às vezes a gente passa por situações tão difíceis e acho que é o fim da picada, né? Eu acho que não tem um amanhã, porque a gente acha que, assim, pelos nossos olhos, né, é impossível ter alguma coisa ali, mudar algum cenário. Mas Deus é aquele que age justamente aí, né, quando a gente acha que não tem mais jeito. E muito bacana saber da sua trajetória. Você passou pelo empreendedorismo, hoje você atua... Hoje eu sou gestor, depois disso passei por multinacional. Hoje eu estou na maior empresa do país de segmento alimentício, sou gestor de logística e transporte nessa empresa. Continuo empreendedor, mas minha esposa também, a gente tem negócios também que Deus tem abençoado bastante. Tenho o projeto que é de mentoria, que eu já faço há algum tempo, sem ser na internet, que seriam consultorias por ter passado por alguns estados por essa multinacional que eu trabalhei. Então a gente construiu bastante relacionamento, então surgiu a oportunidade de fazer algumas consultorias. Então venho fazendo consultorias há algum tempo. Tá, e as suas mentorias, ela é voltada para qual público, no caso? Hoje as mentorias ela é voltada para um profissional de logística, pessoa que quer, às vezes, isso mais para o cara que é para o gestor mesmo. Já fiz algumas consultorias para empresas, hoje eu trabalho mais com gestor. Então, o gestor que é do transporte, que é distribuição,
que é entender melhor como controlar os indicadores, entender como fazer esse processo rodar de uma maneira mais eficiente, reduzindo o custo, fazendo isso com dados. Essa é a mentoria minha, vai ensinar o processo do início ao fim, ao que eu fiz nessas grandes empresas que eu vim fazendo e faço até hoje, e fui alavancando minha carreira nessa parte. Show de bola. E você, Thiago, conta aí pra gente com que idade que tu começou a trabalhar, qual é a sua trajetória, conta aí pra gente em rápidas palavras, assim, como que foi toda essa experiência dentro do empreendedorismo, como que tem sido, né? Você falou que atua com 2 empresas Sim. hoje, de ramos totalmente diferentes, explica aí pra gente. Eu iniciei com 8 anos, né? Minha 8 mãe foi a anos. primeira empreendedora que eu conheci. Minha mãe fazia geladinho, não sei se vocês conhecem por esse nome, Ah, né? sim. Ele falou ali. Quem é do interior. Ela fazia geladinho e colocava a gente pra vender, porque era a única renda que ela tinha, né? E assim, eu comecei a ver aquilo e eu procurei entender como funcionava aquilo. Ela pegava um valor, investia em algo, colocava para vender e tirava um retorno. E eu achei aquilo muito interessante e comecei. E eu fiquei uns 2 anos trabalhando assim com ela, né? E com uns 10 anos eu já comecei a trabalhar com outras coisas, porque a minha mãe também ela não tinha condição de ficar só nisso. E ela teve que parar por um momento e trabalhar fora. E eu comecei a trabalhar com tudo que você pensar. Eu falo que eu já trabalhei de tudo nessa vida. Eu nunca tive medo de trabalho. Deus sempre me fez muito corajoso. Estava falando isso pro Thiago. Deus sempre me fez muito corajoso. Sempre quando eu vejo algo como obstáculo, eu vejo como condição. Eu não coloco isso como meta de falar assim, isso é algo que não consigo, né? Eu sempre falo, eu consigo. Porque eu acredito que a parte de você conseguir depende só de você mesmo. Mentalidade de crescimento, né? Mentalidade de crescimento, exatamente. Porque aquilo que você foca, cresce, né? Se você vai falar pra você que não consegue, de fato você não vai conseguir. Por mais que você tenha o melhor do seu lado, você não vai conseguir, né? Então a gente sempre fala muito sobre isso. E eu trabalhei com vários segmentos, mas o meu primeiro empreendimento foi na área de botina, chapéus, porque foi a moda culture, né? Uhum. Mas foi como eu falei pro Thiago, foi uma oportunidade que eu tive. Comecei a trabalhar pro meu sócio, que hoje é meu sócio, na época era meu patrão, já na área de piso e porcelanato e revestimento. Eu fazia captação de cliente, que é o quê? É em busca dos clientes que ainda não vieram até a loja. Então a gente não aguardava eles na loja, a gente saía para fora para captar esses clientes. E naquele momento ali eu vi uma oportunidade de montar meu próprio negócio. Você pegou aquela experiência e Sim. falou, por que não montar o meu, né? Eu estava em uma obra onde tinha um pedreiro com uma botina muito velha, muito rasgada, e o mestre de obra falou para ele assim, você não tem vergonha de trabalhar com uma botina tão rasgada assim? E ele falou assim, eu não tenho tempo para ir ao centro comprar uma botina nova. Foi como viração a chave dentro de mim. Eu falei, eu sou esse tempo que ele precisa. Então eu comecei a calcular quantas botinas eu vendesse no dia, e quanto daria no mês, e quanto daria o salário. E quando eu fiz a conta, eu fiquei louco, que dava mais do que o meu salário. O tal do empreendedor visionário, né? Aí eu falei assim, é isso que eu vou fazer. Na época eu era casado, cheguei na minha esposa e falei assim, eu vou sair da loja e vou vender botina. A princípio era botina, era mateira, que é aquelas botinas baratinhas, e aqueles EPI, também que era baratinho. Mas era o início de algo grande, né? Eu falo que Deus nunca nos mostra o todo, porque na realidade que nós temos hoje, foi igual você falou, na realidade que nós temos hoje, se a gente for olhar para nossa vida hoje, nem nós mesmos acreditamos em nós. E eu falei, eu vou começar a vender botina. E comecei a vender botina. E nessas idas e vindas, eu encontrei uma pessoa que gostava mais ainda do que uma botina simples para trabalho, mas ele sempre usava botina, mas ele queria uma botina melhor para passeio. E ele falou para mim assim, Rafael, você não tem aquelas botinas mais confortáveis de passeio? Eu falei, tenho. Não tinha nada. Não tem, Eu mas vou dar um falei jeito. para ele assim, eu tenho, só que eu posso trazer para você só na semana que vem, porque essa semana eu tô muito atarefado. Na verdade Ok. não era isso, é porque eu não tinha essa botina. Mas você pensou, né? Eu não tenho, mas Foi eu vou muito correr rápido. atrás. Foi muito rápido. Eu nunca disse não para nada na vida. Uhum. E nessa eu falei, agora eu tenho que procurar um fornecedor que traz esse tipo de botina para mim vender. Eu corri atrás, consegui, tá? E nessas idas e vindas novamente, encontrei um outro cliente que diz, eu gosto muito de botina para sair, eu uso botina só para sair. Só que eu gosto muito de chapéu. Você tem chapéu? Eu falei, tenho. Aí eu falei pra ele, só que só posso semana que vem. Essa semana eu tô muito atarefado. Uhum. Eu sempre pensei muito rápido. Eu sempre tive a Gostei dessa resposta muito estratégia rápida. aí, hein? E então eu falei pra ele, semana que vem eu trago o chapéu pra você ver. E eu falei, meu Deus, onde é que eu vou encontrar esse chapéu pra comprar pra esse homem? Mas da mesma forma que eu fiz com a botina melhor, eu fiz com o chapéu.
Na outra semana, eu voltei com o chapéu. E assim iniciou. Hoje a nossa empresa tem 9 anos no mercado. Hoje a gente trabalha com todo o segmento de calçado. A gente iniciou com bota, botina, chapéu e cinto e fivela, que era a parte country mesmo. Só que a gente foi expandindo para sandália, para sapato, para tênis. Hoje a gente trabalha com tudo isso. E nesse meio termo, né, que tudo parece ser muito bonito, mas não é tão bonito quanto parece, a gente conta a nossa trajetória, o pessoal fala assim, nossa, eu queria ter isso aí. Vocês contam o resumo, né? Mas se for entrar em detalhes, aí entra os perrengues também, né? Com certeza. E um dia, meu sócio falou assim, meu sócio que é agora atual, ele disse assim, Rafael, eu tô com um projeto para uma loja em Goianésia, o que você acha? Eu falei, é promissora essa ideia? Ele falou assim, muito. Eu falei, só que eu não conheço a cidade. Vamos para lá. E nós fomos lá, fizemos uma visita. E eu falei para ele assim, ó, o lugar é muito bacana, o projeto é legal, mas eu não acredito que seja para esse momento. Eu sempre tive uma visão muito ampla dos negócios. E ele sempre falou, não, tem a minha loja aqui em Anápolis, a gente mantém e a gente vai amadurecendo a ideia. Eu falei, tudo bem, sem problema algum. E nessa ele continuou na loja dele, eu continuei na empresa de calçado. E depois de 2 anos ele me procurou novamente e falou, Rafael, o que você acha de a gente fazer uma visita lá em Goianésia novamente e ver como é que tá o mercado? Eu falei, vamos. Na outra semana nós fomos para lá, fizemos uma captação de visita lá com o pessoal, fizemos uma pesquisa de campo e falei para ele assim, esse é o momento. Vamos vir para cá? Só que até então a gente não tinha dinheiro. Só tinha ideia, nua e crua. Só ideia. E a ideia era muito boa. Eu falo que a primeira pessoa a acreditar no seu negócio tem que ser você mesmo. Né? Com certeza. Então, se você for contar a sua ideia para outro que não está no mesmo propósito, até o que eu falo, se você juntar com uma pessoa que não esteja na mesma visão que você, ela não consegue caminhar com você. Exatamente. Porque é tudo muito diferente da realidade Isso é atual. real. Porque nós, quando Deus nos dá uma ideia, é algo que não faz sentido no momento. Você concorda? Quando Deus te deu esse projeto desse podcast, ele falou, às vezes você era até acanhada. Mas é a hora que você vai colocando o pé, Deus vai dando chão, né? Sim. Colocando no chão. Então, negócio é ir fazer. E eu falei pra ele assim, vamos começar, eu tenho um carro. Ele tinha um carro na época, ele também tinha um carro, a gente vendeu um carro, porque não podia ficar sem carro também. E começamos, é surreal. Ou se você vê a nossa loja hoje, hoje nessa época vocês começaram com uma construtora, é isso? Não, a gente começou com uma loja, porque ele já tinha meios para comprar, porque ele já tinha loja em Anápolis. Era loja de... Porcelanato e acabamento. Ah, sim. Só que a nossa intenção era de algo mais fino, uma boutique. Né? A gente queria atingir um público A e B. Então, eu falei, vamos começar com o que nós temos. Se com seu conhecimento, o pouco dinheiro que nós temos, iniciamos. E hoje, graças a Deus, estamos com a nossa loja pronta. Estamos aí com o pensamento de abrir a segunda loja em Goianésia. Temos projetos para abrir outras lojas em Ceres, Rialma, Jaraguá. Possivelmente uma loja em Anápolis também. Só que a gente não tem um conceito de loja grande. A nossa loja não é uma loja grande, a nossa loja é pequena. Até mesmo de um cliente falou, por que vocês não abrem uma loja maior? A loja de vocês é pequena. Eu falei, o conceito de loja que nós queremos é esse aqui. As outras vão ser abertas nesse conceito, pequena. E hoje a gente já está com os projetos de construir também, fazer o loteamento. Então, os projetos são imensos. Não pode parar, né? Não, jamais. Que bacana. E, assim, eu gostei muito de ver a visão de ambos, né? E a gente entende também o que é o empreendedorismo e o que é uma pessoa visionária. Você falou que você empreende com a sua esposa hoje, então, assim, você tem essa visão, você já teve tanto os perrengues quanto a experiência, né, as boas e as experiências ruins dentro do empreendedorismo. E o que você acha hoje? Você acha que, de modo geral, olhando a situação do nosso país hoje, como que vocês acham que está o ramo, assim, para o empreendedor? Está favorável? Está difícil? Como que tá? Para quem está nos assistindo aqui, que tem a ideia de empreender, de começar, qual é a sugestão, a visão de vocês a respeito disso? Eu vou comentar, até você falando, eu já pensei. Se a gente for olhar pela situação do país, se a gente for olhar pela situação que o Rafael às vezes estava no início, ele às vezes não tinha começado. Só que, igual eu falei, aquele que acredita em Deus e num propósito, ele vai pela fé. Ele vai pelo propósito. Se você acredita no negócio, você não precisa olhar para isso. O seu Walter Dan, o
dono da Cristal Alimentos, que é meu patrão hoje, ele falou recentemente no podcast que quando Deus quer abençoar, 2 se transformam em 4. 4 se transformam em 8. 2 mais 2, por exemplo, às vezes não vai ser 4, vai ser 8. Porque quando Deus quer abençoar, tudo dá certo. Então, hoje, eu acho que para quem quer, às vezes, abrir um negócio, ou para quem, às vezes, está buscando alguma coisa, se Deus está no negócio, não preocupa. Às vezes, no caminho, no percorrer do caminho, pode ter diversidade. Mas se Deus falou vai com fé, responsabilidade, claro, mas vai com fé que tendencia tudo para dar certo, porque Deus está no negócio. E você, Rafa? Aí você tem uma frase que diz o seguinte, que a imaginação é a resposta de uma ação. Eu falo muito sobre você mentalizar aquilo que você quer. Eu acredito que nunca foi fácil. E esse momento também não é fácil, né? Se a gente for olhar para o nosso país, para a condição hoje nossa, na verdade ninguém faz nada. Muito menos aquele empreendedor de início, né? Com certeza. Que somos nós. Então, se a gente for olhar para a realidade do nosso país hoje, ninguém faz nada. Só que foi como ele falou. A gente não pode olhar só para o momento. A gente tem que entender que existe um Deus sobre todas as coisas e que Ele nos dá a condição a qual nós precisamos. Como foi lá atrás comigo, como foi lá atrás com ele, como você também, né? Chegamos aqui não pelas nossas forças. Eu não acredito que eu cheguei aqui porque eu sou bom. Eu tenho a minha parte, eu tenho o meu mérito, sim. Mas eu acredito que Deus, Ele tem a parte dele. Então, se nós estamos aqui foi porque o Senhor nos colocou. E nós temos muito, eu acredito que isso é só o começo de tudo aquilo que Deus tem para nós. Com certeza. É visão, né? É igual você falou, achei interessante que a gente tem que ser o primeiro a acreditar na nossa ideia, né? A pegar aquilo, porque às vezes se a gente contar para alguém, a pessoa não vai colocar fé, né? Por quê? Porque a visão Deus deu para você, não deu para outra pessoa. Então, às vezes a gente naquela empolgação quer contar, né? Sorridente, alegre, empolgado. Sim. Nossa, eu tenho essa ideia, eu quero fazer acontecer. E aí vai alguém e joga o balde de água fria. Mas ambas as situações aqui, como vocês relataram, se não é o primeiro passo, não tinha acontecido, não tinha sido realizado, não tinha sido feito. Então, é realmente acreditar na visão e o empreendedor, né, a pessoa que ela é visionária, ela ignora o cenário. Às vezes, realmente, para você poder empreender, você precisa ignorar o cenário que você está. Porque, igual vocês falaram, a situação do nosso país hoje é bem complicada. Quem olha assim fica, meu Deus, não dá. Mas quando você ignora esse cenário e só foca em fazer dar certo, as coisas fluem, dá certo. Porque a mentalidade de crescimento ela é exatamente isso. E agora, antes de finalizar aqui, eu gostaria de saber de você, Thiago. Qual é o conselho que você deixa para o gestor que está sofrendo perrengue aí na empresa, que quer realmente estar precisando de uma direção, de um direcionamento da sua parte, né, estratégica? O que você quer deixar para essa pessoa como mensagem? Tanto para quem está nos assistindo, quanto para aqueles que estão ali sofrendo, né, por não saber lidar a respeito da gestão, que hoje você consegue, através das consultorias, estar ajudando esses gestores. Então, para o gestor hoje que está com dificuldade, o gestor de logística, transporte, manutenção nessa área, hoje, e para divulgar também, eu tenho um Instagram, TB Logística e Transporte, lá tem conteúdos gratuitos, tem alguns e-books que a gente também dá para a pessoa ter uma condição de ter uma facilidade, porque eu já passei por esse caminho, e não só uma vez, algumas vezes, dentro das empresas as maiores do país. Então, assim, o gestor que quer entender melhor sobre isso, tem que buscar conhecimento, não pode parar, tem que estudar todos os dias, e eu consigo ajudar com essas mentorias, com essas palestras, um conteúdo focado para a empresa do jeito que ele está vivendo. Hoje, às vezes, o gestor está vivendo uma situação determinada na empresa, dentro dessa mentoria, a gente vai entender o que é, fazer um estudo de caso e conseguir alavancar isso aí para ele, conseguir atingir os resultados lá dentro de uma maneira muito mais fácil. Porque, igual eu falei, a gente já conhece o caminho, a gente passou por esse caminho. Então, consegue entregar um resultado mais rápido e ele vai conseguir trazer o resultado desejado. E crescer profissionalmente. Entender como também, o que eu ensino também com essa parte do LinkedIn, ele vai conseguir como, da maneira correta, fazer também a divulgação do que ele vem estar fazendo, o trabalho que ele vem fazendo. Tem muita gente que não sabe, o LinkedIn ele tem algumas ferramentas de busca, alguns códigos fontes ali para você colocar, que os recrutadores acham mais fácil. Todas essas últimas empresas que eu trabalhei fui contatado pelo LinkedIn, não precisei procurar nenhum trabalho.
Show de bola. Eu confesso que eu sou bem leiga com LinkedIn, tá, gente? Eu não entendo muita coisa, não. Mas para você que quer entender, que quer contratar, seja consultoria, mentoria, ou até mesmo as palestras do Thiago, já segue ele aí, tá? Vai lá no Instagram e contata ele aí. E Rafa, me conta aí, qual é a sua mensagem que você gostaria de deixar para o empreendedor que está nos assistindo aqui agora, seja empreendedor, seja aspirante a empreendedor, qual é a sua visão? Passa uma mensagem aí para essa pessoa. Tem uma frase que eu gosto muito de dizer, que diz o seguinte: ore como tudo dependesse de Deus e trabalhe como tudo dependesse de você. Foca naquilo que você quer e faz. Deixe de olhar para o que os outros dizem, para de olhar para a opinião dos outros, porque no caminho vai ter muitas pessoas negativas. Vai ter muita pedra no seu caminho. Mas se é algo vindo de Deus, se é algo que Deus colocou para você, só vai. Entenda que você não é super-homem, você não é super-mulher, né? Que você é homem e mulher e somos falhos, mas tudo é possível. A palavra de Deus diz que tudo é possível aquele que crê. Eu acredito muito nessa palavra. Se você acredita, trabalhe muito, mas trabalhe muito mesmo, porque nada é fácil. Tudo parece ser bonito, mas no final nada é tão bonito quanto parece. Quando coloca a mão na massa, né? Exatamente. Então, para você empreendedor, né, que está aí nos assistindo, se você tem um sonho, vá à frente, tá? Tudo é possível. Não olha para o cenário do nosso país hoje. Eu estava falando com um empresário hoje e ele falou: Rafael, o que vai ser do nosso país? Eu falei: não foca nisso. Foca no que você tem que fazer. Faz o seu acontecer. Porque sempre foi difícil. Hoje pode ser que seja um pouco mais difícil do que antes, mas continua difícil. E se conseguirmos chegar até aqui, eu acredito que podemos chegar muito mais longe do que aqui. Show de bola. Só pra gente finalizar aqui, você trouxe uma questão que até eu notei, né, em mim mesma, observando, né, no Instagram aparece muita coisa, observei muito conteúdo falando sobre a situação atual do Brasil, e eu fiquei, sabe, recebendo aquela enxurrada de conteúdo que é, no fundo, né, conteúdo negativo, que é uma realidade, ou seja, é a vida te mostrando o cenário. E, tipo assim, esse cenário não é dos mais agradáveis, mas acaba que a pessoa que fica consumindo muito aquilo ali, isso vai gerando uma desmotivação tão grande na gente, uma ânsia, sabe, um medo, um receio, uma ansiedade. E aí eu falei, não, eu não vou ficar entrando nessa energia, né? Eu não quero essa energia pra mim, eu vou deixar de... Eu fui filtrando, né, os tipos de conteúdo, não tenho interesse nesse conteúdo, porque eu não quero ficar com essa mentalidade depressiva de que não vai dar certo, de que tá difícil, porque eu acredito profundamente que, por mais difícil que seja o cenário, quando a gente tem fé, quando a gente acredita na nossa visão e a gente segue essa visão, a gente consegue, né? Então, às vezes a gente fica muito depressivo só observando o cenário e a gente acaba deixando de enxergar as oportunidades que esse mesmo cenário gera pra gente. E eu falo isso mesmo assim, ó, tá vendo a situação do nosso país hoje, começa a olhar para as oportunidades que essa situação do nosso país está trazendo, porque também tá difícil, mas também tá vindo muita oportunidade aí se você observar. E outra coisa, o meio da gente conseguir vencer e superar tudo isso, realmente ter uma qualidade de vida melhor, conseguir proporcionar coisas melhores para nossa família, é realmente empreendendo, é realmente buscando meios de... ampliar suas fontes de renda, né, porque o Brasil está nessa situação de que não dá mais para você contar só com uma única fonte de renda. Então, para você que está aí nos assistindo, comece a empreender, comece a se profissionalizar, a buscar ideias de negócio que você possa fazer acontecer. Eu até criei um guia de ideias lucrativas, que onde tem várias opções, né, para a pessoa começar a fazer ali uma fonte de renda. Porque se você não tiver isso hoje, é complicado realmente o cenário. Mas se você faz acontecer, se você vai na contramão da manada, as coisas dão certo. E o caminho é realmente empreender e olhar as oportunidades. Não olhar somente o cenário, mas as oportunidades desse cenário, tá bom? Então, meninos, muito obrigada pela participação de vocês. Amei demais, viu? Foi realmente um podcast enriquecedor. Tenho certeza que vai trazer muitos insights, muito conhecimento para quem está nos assistindo. E é isso. Muito obrigada de coração. Desejo todo sucesso para vocês. Dá um tchauzinho ali agora para quem está nos assistindo. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Obrigado. Obrigada.